muitas vezes escrevi que isto agora só há porrada. E disse, inclusive na televisão, que hoje em dia há mais razões para fazer um golpe de Estado do que no 25 de Abril. Já o disse na televisão, digo e é o que penso. Olá, boa tarde. Neste caso hoje temos Tenente Coronel Pedro Tinoco de Faria. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Primeiro de tudo, ia pedir uma pequena introdução sobre si próprio. Sobre mim próprio, nós falarmos sobre nós próprios é complicado, mas pronto, como tu disseste, sou Tenente Coronel, aposentado, tenho 3 filhos, divorciado, vivo aqui neste monte onde estás a fazer a gravação, neste sítio agradável. Hoje a minha atividade principal é muito mais ligada às áreas da inteligência emocional, da neurolinguística, dar formação a empresas, a instituições, a pessoas individuais para que consigam criar relações inteligentes. Recentemente não, já há uma série de tempo que me sinto incomodado com este ambiente político em Portugal, e acabava sempre por escrever muito nas redes sociais, até que pensei que onde é que escrever me levava. E apercebi-me que não me levava a lado nenhum, porque há muita gente a escrever, muita gente a reclamar. E então, recentemente, há cerca de 3, 4 meses, penso eu, iniciei um movimento, que é um movimento de gente, que está a crescer, que está a crescer muito mais com o marketing direto, com o boca a boca. Não temos qualquer tipo de apoio, mas que penso que está a tomar umas proporções interessantes, sem pressas de ir às europeias, nem de ir às próximas legislativas, mas acima de tudo criar uma comunidade de gente que esteja preocupada com gente, não é? Com pessoas, e não com programas políticos ou ideologias políticas. Basicamente é a introdução que posso fazer sobre mim, rápida. Podia contar assim um bocadinho sobre a sua infância? A minha infância é marcada pela morte do meu pai na Guiné, era capitão paraquedista, e isso obviamente que nos condicionou muito. A minha mãe na altura estava grávida da minha irmã, o meu irmão também era pequenino. Tive uma infância no Ribatejo, muito feliz com os meus avós e com a minha família. Mesmo depois da morte do meu pai, a infância também foi feliz, também foi passada aqui entre São João da Ribeira e Rio Maior. Depois, a minha mãe era professora de Geografia, levou-nos para uma zona onde dizia que os meninos usavam o cabelo comprido, que era no Estoril. Nós andávamos sempre com o cabelo cortado à militar, e dissemos, nós nunca vamos ter o cabelo comprido, mas acabámos por ter aquela fase um bocado hippie. Mas foi uma infância feliz, eu sempre me dediquei muito, nunca fumei, nunca bebi, uma infância sempre muito virada para o desporto, para o ar livre, para o mergulho, para o paraquedismo, e ainda hoje gosto muito de atividades ao ar livre, mas foi uma infância agradável, feliz, estruturada. Como é que entrou no Exército? Entrei porque me portava mal, contrariamente, eu nunca quis ser militar. O meu pai era militar de carreira, foi um dos primeiros paraquedistas, o meu irmão também foi oficial paraquedista, e eu pedi à minha mãe uma vez para ir para as vindimas para a França, já depois de ter terminado na altura. Portanto, era o correspondente ao 11º ano. Um mês para as vindimas, estive lá muito mais que um mês, estive lá 2 anos e tal, sem dizer nada à minha mãe, e quando voltei a minha mãe disse, agora vamos fazer de ti um homem, e mandou-me para a tropa. E foi assim que entrei para a Academia Militar, sem qualquer tipo de vocação, mas gostei muito. Como a Academia Militar tinha a parte académica, não é? A parte de estudos, como uma universidade normal, mas depois também tinha toda a parte esportiva, a equitação, o mergulho, o paraquedismo, os desportos, e eu essa parte. E depois o contacto com os homens e o contacto com os meus camaradas de armas. Foi um tempo muito bom. De internato, não é? Eu costumo dizer que passei na Academia Militar os piores dos melhores anos da minha vida, porque foi realmente, eu portava-me mal também na Academia Militar, portava-me mal. Fazia aquelas tropelias da vida académica e levava-nos dias de detenção. Então eu passava mais tempo detido do que livre, mas pronto, terminei
e segui a carreira militar. Foi assim que eu fui militar. E porquê é que foi para os comandos? Os comandos. O meu pai foi paraquedista, o meu irmão foi paraquedista. Eu, na altura, queria também concorrer aos paraquedistas. Fiz as provas quando terminei, portanto, o tirocínio, o último ano da Academia Militar, fiz as provas para entrar para os paraquedistas e eliminei na vista. Então, fui repescado. Na altura, até me queriam mandar para o Instituto de Ensino Militar. Eu, jovem oficial, queria era atividade e operacionalidade. Então, fui para aquele sítio que nunca pensei ir, pensavam que eram todos malucos. Foi o Regimento de Comandos, onde fiz o curso e onde nunca mais quis sair. Portanto, foi uma unidade que me marcou-me como militar, aí aprendi a ser militar, marcou-me como homem, e fiz lá grandes amigos e é uma unidade que me deixou muita saudade. Foi por isso que fui para os comandos. Onde é que fez missões no estrangeiro? Missões. Entretanto, o Regimento de Comandos foi fechado pelo nosso amigo Mário Soares, o Presidente da República. Foi fechado, foi um crime de lesa pátria e eu tive que sair dos comandos. Na altura, criou-se uma brigada, uma suposta brigada para comando. Os paraquedistas vieram para o Exército, saíram da Força Aérea e vieram para o Exército. E a única companhia de comandos que vai para os paraquedistas é a minha companhia de comandos. Eu tinha um alferes que era um líder, o Lopes. Eu disse, eu vou para os paras. Esse alferes disse, eu vou. Vieram os soldados todos atrás. Vieram soldados de outras companhias, mas o bloco de soldados, sargentos e oficiais, vinham da 121, da companhia de comandos 121. Fizemos o curso de paraquedismo e depois comandei essa companhia, já como capitão, já nos paraquedistas. Para responder à pergunta, a primeira missão fiz nos paraquedistas, exatamente com o pessoal dessa companhia, na Bósnia. Portanto, foi o primeiro contingente da IFOR a entrar na Bósnia-Herzegovina, em 96. Depois fiz uma missão em 99 no Kosovo, o primeiro agrupamento, que foi um agrupamento de cavalaria que entrou no Kosovo, com o general Calçada, na altura, tenente-coronel Calçada, entrei com essas tropas no Kosovo. Ainda estava no Kosovo, fui convidado para segundo comandante do batalhão que ia para Timor, no ano seguinte. Estive como segundo comandante do batalhão de paraquedistas em Timor e depois, finalmente, fui para uma agência da NATO, onde fiz vários deslocamentos para o Afeganistão. Dentro de uma agência de lições aprendidas, de doutrina e de formação da NATO, acompanhava unidades afegãs em missões e os militares da coligação, que era exatamente uma organização de lições aprendidas para criar doutrina. Portanto, foi o que eu fiz no estrangeiro. Quais são as lições que retira da sua vida militar? As lições que retiro da minha vida militar e da minha mãe, que era um general, é a autenticidade, a coragem que é dignidade sob pressão, manter a dignidade mesmo debaixo de pressão, uma pressão muito feroz. Pode ser pressão na guerra, podem ser pressões políticas, na vida civil, mas manter sempre a dignidade, a gentileza, o respeito, a boa educação, o fair play, não insultar pessoas gratuitamente. E é isto, a honestidade, a verticalidade, a autenticidade e a coragem. A coragem é um bem escasso. Até nestas formações que eu dou, eu criei uma escola, que é a Escola da Coragem, e é a opção, o medo ou a coragem. Não é? São duas vias que nós podemos seguir, mas Portugal e nós, quase todos nós, vivemos muito debaixo de medos de várias coisas, medo de amar, medo do professor, medo de uma viagem desconhecida, medo do divórcio, medo da infidelidade. E a opção é exatamente a coragem, que é um caminho a seguir, debaixo de medo. Não é? O que é a Escola da Coragem? A Escola da Coragem, portanto, eu e uma amiga minha, a Sara Ribeiro, criámos a Academia de Inteligência Emocional, e a Escola da Coragem surge, interessante, foi um pedido da Presidente da Ordem dos Cidadãos,
a doutora Isabel Potier, que me pediu para organizar um programa para jovens, porque notava-se que, tendo acabado o serviço militar obrigatório, havia nesta juventude alguns problemas a nível de responsabilidade, disciplina, e era preciso criar um modelo de formação para a juventude. Parecido com o serviço militar obrigatório? Não parecido com o serviço militar, com uma vertente. A Escola da Coragem tem duas vertentes. Eu fui à Grécia Antiga, não é, estudar como é que os jovens eram educados na Grécia Antiga, e tínhamos duas cidades principais, Atenas e Esparta. E em Atenas ensinava-se a pensar. Na escola, hoje em dia, não nos ensinam, hoje em dia, desde sempre, não nos ensinam a pensar, ensinam-nos a competir. O ensinar a pensar, o ensinar a questionar, o ensinar os valores da honra, da verticalidade, da autenticidade, da coragem, etc. Portanto, este modelo de Atenas era exatamente o aprender. O primeiro era o aprender a desaprender os modelos de pensamento que os mídias nos impõem, não é? E saber questionar aquilo que nos querem fazer beber. E depois a formação em Esparta, em que era a formação de combate, a formação da disciplina, do rigor, do amor à pátria, da bravura, da responsabilidade, e misturando, e o programa de formação foi criado, entretanto, com uma mistura de disciplinas militares com disciplinas viradas para a filosofia, para aprender a pensar, para o pensamento crítico, e esses programas estão criados, existem no nosso site, esta Escola da Coragem, em que tem as duas vertentes, o ensinar a pensar e ensinar o valor da disciplina. É interessante que eu li aqui há uns tempos um livro sobre liderança, do autor até do Homem Rico, Homem Pobre, e o livro é uma porcaria, mas tem uma frase que eu tirei e que é interessante. A dor da disciplina é uma dor rápida, curta, extremamente forte, mas que traz benefícios fantásticos. A dor do remorso, que é o adiar, que é o não fazer, que é o culpabilizar, o vitimizar-me e culpabilizar os outros por não acontecer, é uma dor eterna. E é uma dor que nos traz derrotas, não é? Então, entre a dor de coragem, entre a dor da disciplina e a dor do remorso, é a dor da disciplina que também é a dor da coragem, não é? É a dor de ter que avançar mesmo debaixo de fogo ou debaixo de medo, mas avançar, fazer qualquer coisa diferente. A Escola da Coragem é isto. Então, o que é o Movimento de Gente? O Movimento de Gente foi criado numa perspectiva minha, pessoal, uma iniciativa pessoal, perante o panorama político e dentro deste Estado oligárquico em que vivemos, corrupto, decadente. Eu escrevia muito no Facebook sobre situações que aconteciam no Facebook, e entretanto criei também um blog, que é o Separador de Brasas, da minha insatisfação, a revolta com estas situações que vemos no dia a dia, com a classe política, com as forças de segurança, com os militares, com os médicos, na saúde, nos vários assuntos. E cheguei a uma altura em que pensei, ok, onde é que falar me leva? E hoje em dia temos imensos palradores, não é? Estamos numa sociedade de palradores, eu era mais um palrador. E a questão é se queria continuar a ser palrador ou se queria fazer alguma coisa. Agir e criar alguma coisa que pudesse alterar o Estado de Portugal e o Estado de Nação. Foi criado um movimento de gente em que eu muitas vezes escrevi que isto agora só há porrada. E disse, inclusive na televisão, que hoje em dia há mais razões para fazer um golpe de Estado do que no 25 de Abril. Já o disse na televisão, digo e é o que penso. E a forma como a nação está é vergonhosa. A nação está adormecida, está adormecida em medo, e este movimento de gente, como eu tenho que seguir uma via democrática e não pode ser à porrada, não tenho dúvidas que se fosse militar hoje em dia, podem me prender por isto, se fosse militar hoje em dia, se calhar já tinha agarrado uma unidade de combate e tinha vindo a Lisboa dizer aos senhores da Assembleia da República para começarem a trabalhar. Não há gente para fazer isto, não é a via, estamos num tempo diferente, não há audazes, não há audácia
é um caminho em que nós não sabemos bem qual é que é o fim, mas sabemos qual é o princípio. O princípio é ir, é avançar, não sabendo qual é que é o fim. O fim pode ser até a própria morte, pode ser a desgraça das pessoas que são audazes. Mas não estamos nestes tempos, estamos em tempos que somos todos muito educados, não dizemos asneiras, temos que ser democráticos, e essa palavra da democracia que é uma utopia. Então o movimento de gente foi criado para, de uma forma legal, fazer quase como um golpe de Estado. Um golpe de Estado no sentido de correr com estes partidos todos do panorama político. Inclusive é correr com a forma de fazer política que é através de partidos. Eu, como cidadão, posso me candidatar sem ter que pertencer a um partido, a um cargo público qualquer. O movimento de gente é um movimento extrapartidário, antipartidário, foca-se, o nome gente tem mesmo a ver com isto, é um movimento focado nas pessoas, nos problemas das pessoas. Isto não é mais demagogia, nem mais um que aparece para querer mudar o panorama nacional, nem com ideologias especiais, não. O que é necessário é, acima de tudo, o que nós, antes era eu, agora somos nós, porque já somos uma série deles, é moralizar a classe política. Eu penso que um governante não tem que ser um político. Um governante tem que ser um gestor. E tem que ser um gestor com o sentido de servir, o sentido de Estado, de servir, que tem que fazer um juramento à pátria, tal e qual como um militar. Tem que ter sobriedade, não pode ter vencimentos escandalosos, tem que ser escrutinado. E o objetivo deste movimento de gente, acima de tudo, é moralizar a política. E moralizá-la acabando com este esquema dos partidos, da vergonha da Assembleia da República, destas fantochadas, destes financiamentos, e ter um sistema diferente, mais direto, de forma a eleger pessoas que possam vir a governar o país e que não têm que pertencer a partidos, mas que são pessoas reconhecidamente competentes. Eu, por exemplo, vejo no tempo ainda do Salazar, muita gente fala mal, eu não sou salazarista, nem sou... Já fui chamado de fascista, agora chamam-me também de marxista, se calhar sou uma mistura dessas coisas todas, mas acima de tudo é esse sentido de Estado em que o Ministro da Defesa não pode ser um advogado que nunca fez tropa. O Ministro da Defesa tem que ser um general reformado, aposentado, uma pessoa que esteja ligada à estratégia e à defesa do Estado. O Ministro da Agricultura não pode ser um engenheiro mecânico. O Ministro da Agricultura tem que ser um engenheiro agrónomo decano, uma pessoa que perceba, que tenha andado no terreno, que saiba o que é o cultivo, que saiba o que é o clima, que saiba organizar as matas, que saiba organizar os campos, que saiba falar com a voz dos agricultores. O Ministro da Saúde tem que ser um médico. E, acima de tudo, tem que ser pessoas com uma formação ética, tem que ser pessoas com uma formação ética e moral acima de qualquer suspeita. E, portanto, o objetivo do movimento de gente é este, que tem a ver com congregar pessoas, com uma palavra que é cooperação. Não nos interessa andar a difamar partidos, andar a difamar pessoas. O tempo que se perde na difamação, o tempo que se perde na acusação dos outros porque nós fizemos, os outros não fizeram, é tempo que não se governa. E o tempo que nós podemos usar hoje em dia é tempo para cooperar, porque é possível cooperar. Os partidos políticos, quando foi o financiamento dos partidos, fecharam-se numa sala e souberam cooperar. Só não cooperam porque as agendas partidárias e os lobbies e o dinheiro que vão ganhar com o povo é superior ao interesse pelo povo. E, portanto, o movimento de gente é um movimento que quer falar, está aberto a falar com todos os partidos pequenos, que não têm pressa. São 7 milhões agora e meio de pessoas que não votaram nas europeias. Vamos ver como é que é nas legislativas. E não foram pessoas que estiveram na praia. São pessoas como eu que não se identificam com ninguém. E depois acusam as pessoas, os abstencionistas, mas vocês não votaram, deram um voto ao PS. Quer dizer, mas eu, para não dar um voto ao PS, vou dar um voto ao PSD. Também não acredito no PSD. Portanto, aquilo acaba por ser nem PSD, nem CDS, nem estes grandes todos, têm que ser todos corridos. Porque dá 45 anos para cá são os mesmos. E, inclusive, o número de mandatos que um político ou que um governante pode ter tem que ser limitados a 5, 10 anos no máximo. Os gregos tinham uma coisa interessante, que era o ostráculo. O ostráculo, de onde vem a palavra ostracismo, era uma ostra
E quando eram nomeados, eles tinham duas câmaras. Tinham a Câmara dos 500, que vinham 50 pessoas de cada tribo, e os 50 que vinham de cada tribo eram os melhores dessa tribo. E depois tinham uma outra, a Eclésia, era uma outra Assembleia que tinha cerca de 20 mil pessoas. E quando um destes políticos recebia 10 mil ostras, o povo punha com o nome dele 10 mil ostras, ele era banido da sociedade. E essa ferramenta democrática tem que voltar a acontecer. Assim como nós nomeamos políticos, temos também que ter a capacidade de os ostracizá-los e expulsá-los da cidade. E há aqui medidas democráticas que vêm da antiga Grécia que têm que ser possíveis reabilitar. E, portanto, o movimento de gente aposta nisto, aposta acima de tudo naquilo que não se ensina nas escolas, que é a cooperar, a dialogar e com senso comum, consenso, conseguirmos eleger pessoas ou ter pessoas que tenham esse sentido de serviço e que moralizem o país, luta contra a corrupção, essas coisas todas. Quem é que está consigo no movimento? Quem está comigo no movimento? Muita gente. Nós não temos qualquer tipo de comunicação, de apoios, de publicidade. Estamos agora a querer formar uma associação para conseguirmos até ter, de uma forma legal, algum apoio financeiro para podermos fazer campanha, passarmos a ter uma página decente, fazer alguma publicidade. Mas já é muita gente que é um bocadinho boca a boca, um marketing direto. Uns falam com uns, vão falando e as pessoas enviam um e-mail para genteportugal@gmail.com, hoje em dia dizendo se querem ser sócios ou apoiantes desta associação, que é a Associação Coráctico, que vamos formar, exatamente para legalizar o movimento, deixar de ser um movimento que é uma coisa assim um bocado dispersa, sem ser uma figura legal, para passar a ser uma associação e, quando o lobo uivar, que é como eu costumo dizer, poder passar a ser um partido. Para quem não sabe, o que quer dizer Corácticum? Corácticum é a origem etimológica da palavra coragem e que vem do coração. Corácticum é coração, é o agir do coração. Coragem é quando o coração passa a agir. É interessante que um dos institutos, eu como trabalho nestas áreas da inteligência emocional, um dos institutos que seguimos e que trabalhamos é o HeartMath Institute nos Estados Unidos. E hoje em dia está provado das várias emoções ou sentimentos que o ser humano tem. O amor está no coração. E mesmo quando há uma dor qualquer, de uma perda, através de uma infidelidade, a dor é mesmo uma dor cardíaca, é uma dor no coração. Há aqui um nervo vago que está ligado ao coração. Isto é um bocado complicado estar a explicar, mas aquilo que vem feito com paixão, feito com amor, feito com coragem, com audácia, vem do coração. E, portanto, tem que ser pessoas que acreditem, este movimento de gente, que é um movimento pequeno, tem que ser pessoas que acreditem que é possível criar o Quinto Império. O Quinto Império, de que fala Fernando Pessoa, é um império que Portugal, que hoje não tem nada, não tem colónias, é aqui este quadradinho com mais umas ilhas, criar um império da espiritualidade, um império da moralidade e da ética, que pode ser um exemplo para o mundo inteiro. E este exemplo tem que passar essencialmente pela sobriedade dos dirigentes. Não é um apelo à pobreza e que os dirigentes, os governantes que governam o país serem pobres, têm que ter um vencimento, têm que ser escrutinados, mas acabou a monarquia, o Presidente da República não tem que ter um palácio. Os reis têm palácios. Os Presidentes da República provavelmente têm um escritório onde recebem pessoas, onde vivem de uma forma casta, sóbria e monástica e vivem para o povo. Não vivem para andar a tirar selfies e andar a fazer fantochadas e andar a cumprimentar assassinos e criminosos e agora a receber um tipo que anda a fazer tráfico de seres humanos no Mediterrâneo e recebê-lo. O Presidente da República não é para isto. O Presidente da República não é uma pessoa que tem que se abster de dar opiniões para não ferir os partidos. Não, o Presidente da República tem que puxar para os partidos e tem que trazer grandes temas para o país e que os partidos têm que resolver, têm que pressionar os partidos a governar. Não é andar a agradar a gregos e a troianos para estar bem com Deus e com o diabo. E, portanto, este movimento é um movimento de coragem, esta associação é uma associação que se pretende ser de coragem. O que pedimos para os associados, porque há pessoas que não têm a possibilidade de ser associados,
é darem uma cota, pagarem uma cota de 3 euros mensais, e os apoiantes que não pagam essa cota também irão receber um cartãozinho, tipo cartão multibanco como apoiantes, e têm exatamente os mesmos direitos dos associados, não há aqui qualquer tipo de discriminação. Quando se formam estas associações e se formam contas bancárias, há aqui o risco dos dinheiros não serem transparentes. E eu, para já, eu quero estar fora disso, mas quero controlar isso efetivamente quando se abrir essa conta. E já temos muitas pessoas a querer participar nessa associação, que são 3 euros por mês, mas estas contas têm que estar abertas, têm que estar visíveis a todas as pessoas, e tudo aquilo que é gasto ser justificado. Eu, por exemplo, se for agora aos estaleiros de Viana do Castelo e for fazer uma visita, falar com os trabalhadores para perceber aquilo, eu não vou de jato, nem vou de helicóptero, vou no meu carro, a gasóleo, por caminho mais curto, como uma sanduíche, como uma bifana, não vou almoçar ao Tavares Rico ou a um restaurante importante, almoço com os trabalhadores à mesa, e gastar mesmo, é começar dentro desta associação. Tem que haver um princípio de governação da associação que seja idêntico ao princípio de governação que nós queremos dar ao país. Primeiro, cooperação. Primeiro, saber ouvir, saber escutar, saber dialogar, sabermos criar consensos de ideias, e depois ser sóbrios e ser transparentes nos gastos dos dinheiros da associação. Portanto, a associação, no fundo, é um movimento, mas só legalizada, e já penso que poderemos ter outro impacto, porque também já começaremos a ter, ou seja, eu esqueci de dizer, 3 euros o mínimo, mas quem quiser pode, obviamente, dar mais, e quem quiser apoiar esta associação irá apoiar de uma forma que entender. E, portanto, a ideia é esta, da associação. E estão a planear formar partido para se candidatar a Presidente da República? A candidatura a Presidente da República surgiu, as pessoas mesmo questionaram, mas porquê candidatar-te a Presidente e não formares um partido? Estar agora à pressa a formar um partido para ir a estas legislativas era exatamente aquilo que vai acontecer a todos estes partidos que se formaram. Zero. Vão ter 2% dos votos máximo. E, portanto, vão estar a desgastar imensa energia e não têm tempo para criar a comunidade. E não têm tempo para criar uma comunidade porquê? Nós hoje em dia vivemos num tempo, ou seja, vivemos num tempo, o tempo acelerou. O tempo acelerou e nós vivemos de picos de atualidade em picos de atualidade. Houve o discurso do João Miguel Tavares, já toda a gente o esqueceu, agora há o prédio Coutinho, está a ser demolido com as pessoas lá dentro, e nós andamos de pico em pico, nós não nos demoramos a nada. A única possibilidade de criar uma comunidade coesa é demorarmos, é dar tempo ao tempo. A única coisa que permite criar laços, no amor, numa família, num partido, é que as pessoas se demorem umas com as outras, não são coisas feitas à pressa, que não criam laços, não criam identidade, não criam propósitos. E, portanto, a sequência será: eu vou realmente candidatar-me à Presidência da República, e vou-me candidatar com um único intuito: falar. Ter tempo para falar. E com outro intuito, que é ser Presidente. E o que é que eu tenho na manga? Nada. Não tenho experiência governativa nenhuma, penso que tenho o bom senso para não pôr o país em alvoroço, não pôr o país em guerra, mas, acima de tudo, dar o exemplo que o país tem que receber, que é realmente discutirmos os assuntos que são importantes a nível nacional. Portanto, eu penso que a eleição para Presidente é em 2020 ou 2022, já não sei bem, 2022. E depois há as legislativas a seguir. Acaba por ser um bocadinho estratégico. Através dessa candidatura a Presidente, há tempo para esta associação progredir, criar número, criar comunidade e constituir-se num partido quando tiver. Nós, neste momento, já tínhamos o número suficiente de pessoas para criar um partido, mas não queremos criar um partido. É uma associação, e é uma associação que é para crescer sem sobressaltos, sem estas lutas partidárias. Não, estamos um bocadinho ao lado, e quando o lobo uivar, eu costumo usar esta expressão, a malta reúne-se, então forma o partido.
o que é que os partidos apostam? Na iliteracia política. Apostam na imbecilidade do povo português. O povo português já é imbecil por si e ainda se torna mais imbecil quando vai votar. Porque nem sabe naquilo que está a votar. Qual é a sua visão sobre o 25 de Abril, a descolonização e o 25 de Novembro? Eu já escrevi sobre isso. O 25 de Abril foi um movimento corporativo. Começou como um movimento corporativo de classe, em que os oficiais da Academia Militar não concordaram com o decreto que na altura o ministro fez sair, em que ia fazer com que os oficiais milicianos passassem à frente alguns dos oficiais da Academia Militar. E, portanto, começou por um movimento, não teve nada a ver com democracia, nem com liberdades, nem com nada. Começou com um movimento um bocado sindicalista, já havia alguns oficiais meios virados para o lado comunista, que já o Vasco Lourenço, na Guiné, que andava lá perdido e perdeu uma companhia, só fez figuras tristes, e outros oficiais já meios vermelhos, que também minavam, no fundo, um bocadinho as tropas e que aproveitaram o comboio do 25 de Abril, que tinha o Movimento de Salvação Nacional. Era bom realmente acabar com a Guerra da África, eu penso que tinha que se acabar, eram 13 anos de guerra, isso foi positivo, havia um grande desgaste do país e havia dentro desse Movimento de Salvação Nacional e do programa do MFA, um programa para uma descolonização em que ia haver uma auscultação das populações, quer os nativos, quer os portugueses, eram todos portugueses, mas quer os locais, quer os da metrópole, ia haver um referendo, uma auscultação, para saberem cada uma das colónias que caminho queria seguir. Isto obviamente não se fez, há uma reunião com o maluco do Vasco Gonçalves e com mais uns oficiais em que decidem entregar as colónias de mão beijada e entregaram as colónias a movimentos maoístas, marxistas e não a movimentos que fossem, por exemplo, de outro bloco, como era o caso do Savimbi, que era mais pró-americano, e a FNLA, que eram movimentos mais de direita do que de esquerda. Entregaram à Frelimo, ao Samora Machel em Moçambique, entregaram ao Agostinho Neto em Angola, ao PAIGC na Guiné e portanto, e esqueceram-se de um pormenor, esqueceram-se não, eles sabiam. Portanto, as sociedades africanas são sociedades tribais e era muito provável que a tribo a quem entregaram o poder fosse chacinar e fosse oprimir os outros que não tinham o poder. A consequência histórica, hoje, passado 45 anos, da descolonização, como foi feita, foi militares portugueses nativos nas 3 províncias, principalmente na Guiné, foram torturados e fuzilados, ou seja, estes grandes capitães de Abril, estes militares e os políticos deixaram que estas pessoas que foram soldados de Portugal, que defenderam Portugal, fossem completamente assassinados, e nós andámos a elegê-los, Mário Soares, etc., Almeida Santos. Depois houve um êxodo de quase 500 mil de pessoas que vieram para cá, instalaram-nos ali no Vale do Jamor, em barracas, e que tinham o nome pejorativo de retornados, não eram portugueses, eram retornados, e que foram humilhados, vieram com uma mão à frente e outra atrás, muitos foram mortos sem poderem vir, foram perseguidos, foram presos e morreram nas prisões. E a consequência histórica depois também foi 2 guerras civis, em Angola e em Moçambique, com 3 milhões de mortos, 10 milhões de deslocados de guerra, oligarquias, estados corruptos. Eu agora vim de Moçambique, é o 10º país mais pobre do mundo, com uma classe política que vive no palácio do Alibaba. Angola a mesma coisa, tem agora uma pessoa que parece que está a combater a corrupção, mas aquilo é tudo igual. Mudam as moscas, fica a mesma coisa. A Guiné é um paraíso do narcotráfico, não se entendem, e portanto, Portugal é uma oligarquia, não é uma democracia. E a consequência histórica do 25 de Abril foi esta. O 25 de Novembro foi feito para terminar, ou seja, ou para acabar, ou para desmotivar, no fundo, um Estado comunista que iríamos ter aqui em Portugal. É feito o 25 de Novembro
não foi só com os comandos, o Jaime Neves foi a pessoa que ficou mais conhecida, mas foi exatamente para fazer com que o Partido Comunista não tomasse conta de Portugal e que Portugal pudesse ser minimamente livre. O resultado do 25 de novembro é que o 25 de novembro, que nos deu realmente a liberdade, não foi o 25 de abril, não é comemorado, e nem na Assembleia da República o comemoram. O Jaime Neves foi promovido a Major-General já quase às portas da morte, e toda esta gente foi esquecida. Há um processo, uma queixa feita em 1969 por um grupo, o general Silvino Silvério Marques, por um grupo de militares, uma queixa apresentada na Polícia Judiciária contra o Mário Soares, Almeida Santos, Rosa Coutinho, Vasco Lourenço, Spínola, contra todos os militares de Abril, muitos dos militares de Abril e políticos, como crime de traição à pátria. Havia um artigo na Constituição da República que era um crime de traição à pátria a quem entregasse territórios da forma que foi feito. Esse artigo houve uma alteração da Constituição da República e o processo foi arquivado. Eu tenho feito alguns contactos que eu queria fazer a reabertura desse processo, portanto colocar novamente os vivos e os mortos em tribunal e o Estado português em tribunal, com realmente uma descolonização que foi criminosa. Povos que hoje vivem miseravelmente, fruto da decisão de meia dúzia de capitães imberbes, do Sr. Álvaro Cunhal, do Sr. Mário Soares, do Almeida Santos, que hoje nas escolas são tidos como heróis, não é? Os heróis da Revolução, e foram os traidores, e que deviam estar todos presos. O Sr. Mário Soares encheu-se e o filho encheram-se de diamantes lá para Angola, montaram fundações que ainda hoje têm imenso dinheiro, e este dinheiro devia ir todo parar às mãos dos desgraçados que perderam tudo. E, portanto, a minha perspectiva em relação ao 25 de Abril, o 25 de Abril foi um movimento corporativo. O Partido Comunista, dia 26 de Abril, tomou conta do país, era o único país que estava organizado. Os militares tiveram atitudes vergonhosas, há militares de várias áreas que ainda hoje estão vivos, que até são escritores, e que mandam umas postas de pescada e vão à televisão, mas que são traidores à pátria. E os verdadeiros militares que não são conhecidos, porque os bons insistem em ser pequenos e os maus insistem em ser grandes, os bons militares e grandes comandantes de homens que se mantiveram no anonimato e que souberam desaparecer, sabem a história toda, conhecem os podres todos, conhecem esses senhores todos, mas insistem em não falar. Portanto, também já estão velhotes, querem gozar os seus dias sem grandes guerras, já tiveram a guerra que tinham que ter, mas é uma pena que... Há muitos livros escritos sobre a descolonização, o processo vergonhoso, mas a minha ideia é que foi um crime brutal que devia... Eu já contactei alguns juízes para levar este processo a um Tribunal Internacional de Direitos Humanos para punir, acusar o Estado português e acusar esta gente toda de criminosos, para que no mínimo haja, a nível dos manuais de história, uma remodelação dos manuais de história e que estes senhores fiquem vistos como criminosos. Isto é quase uma guerra em glória, mas eu só desisto quando disserem que não é mesmo possível. Há juízes que estão interessados em agarrar no processo, vamos ver como é que a coisa evolui. Qual é a influência da maçonaria na sociedade e na tropa? Ora bem, eu não tenho nada contra a maçonaria em si. Devíamos viver num Estado livre, não vivemos. Num Estado democrático não existe democracia. Isso é uma falácia, não existe. Nós vivemos numa oligarquia, vivemos num reino, numa república das bananas. O Estado faliu, a justiça faliu, a justiça ruiu. E sem justiça não há liberdade. Mas também, sem educação não há justiça. E o problema começa na educação. O problema estrutural é a educação. Eu não tenho nada contra a maçonaria. Eu tenho contra indivíduos que pertencem a organizações que são secretas, porque o que se fala lá dentro não se sabe cá fora, são reuniões à porta fechada. Sou contra militares, magistrados, pessoas do Ministério Público, dos serviços secretos, das polícias, de órgãos do Estado, possam pertencer à maçonaria e que desempenham funções de responsabilidade. Porque, como por exemplo o Senk, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, é maçom. Agora, como é que um homem, o da Armada, como é que um homem que jura bandeira, jura a pátria,
faz depois o juramento aos aventais. Então eu sou fiel à minha mulher ou à minha amante. Eu não posso ser fiel às duas, eu sou infiel às duas, não é? Agora, resta saber onde é que está a fidelidade. Como é que um juiz lhe aparece à frente um irmão da mesma loja e o está a julgar, quando eles juram fidelidade aos seus irmãos. Portanto, não tenho nada contra a maçonaria. No mínimo, o que tem que acontecer é que, e que tem que ser feito, e a alteração a nível de lei, é que deputados, ministros, servidores do Estado, se pertencerem à maçonaria, têm que sair, têm que abandonar o cargo. Ou então, em determinadas instituições, a maçonaria tem que dar o nome de todas as pessoas, por exemplo, soldados que queiram pertencer à maçonaria, que não estão em ações, em postos de chefia, podem pertencer, mas o comandante da unidade tem que saber quem é que são os maçons que estão dentro da sua unidade. Eu fui abordado, na altura, achei estranho, fui abordado porque é que eu falei nisso, fui abordado por alguns oficiais maçons e eu, como quem não quer a coisa, fui fazendo perguntas, também para ser convidado a entrar, aí numa loja qualquer, não sei, uma mercearia, e fiz perguntas e percebi que há um interesse de ter em cargos de influência elementos da maçonaria. Para quê? Obviamente. Para mover influências. Veja bem, a intenção pode ser positiva, a intenção da maçonaria pode ser positiva. Eu não sei qual é que é a intenção. Eles dizem que a intenção é positiva, uma intenção moral, etc., mas se as reuniões são à porta fechada, não se pode permitir que um funcionário de responsabilidade no Estado português, seja um ministro, seja um deputado, um governante, seja um militar, um general, um coronel, seja um magistrado, um juiz, que exercem funções no Estado, possa ser um maçom. Esta é a minha postura em relação à maçonaria. De resto, façam as reuniões, comprem aventais e machadinhas e essas coisas e sejam felizes, não tenho nada contra eles. Qual é a sua opinião sobre a geringonça, António Costa e o presidente Marcelo Rebelo de Sousa? Para mim é tudo igual. Assim, desde o CDS até ao Bloco de Esquerda, para mim, está tudo no mesmo saco. São partidos políticos. O que é um partido político? Um partido político é um conjunto de pessoas que se reúne à volta de uma suposta ideologia, que se filiam, pagam umas cotas, filiam-se e vivem a vida política ativa. A carreira política, dentro de um partido político, é uma carreira de mediocridade. Porque quem chega acima não é o mais capaz. Quem chega acima foi o que estabeleceu. Foi andando, criando ligações à esquerda, ligações à direita, foi subindo na escala do partido, é um tipo que até fala bem, diz umas postas de pescada e chegou acima, um incompetente. Portanto, o António Costa é um incompetente, é um manhoso, é um sabichão, como o Santana Lopes, como outros, como o Passos Coelho. Eu conheci pessoalmente o Passos Coelho, não vou estar aqui a contar pormenores, mas é uma criança. É uma criança irresponsável que, de repente, tem um poder enorme de ser primeiro-ministro e que fez imensas asneiras também, mas que tem também uma imagem... Eu costumo dizer que eu prefiro ser vaidoso a falso modesto. E os falsos modestos, é engraçado que eu topo-os ao longe por causa das microexpressões faciais. O falso modesto é um tipo que é um narcisista, que se tem assim numa consideração brutal, não é? Que não liga nenhuma às opiniões dos outros, mas que pensa que é o supra-sumo. E os nossos políticos são isto, são falsos modestos. Os nossos políticos que chegaram ao topo do partido são egocentristas, são narcisistas. Temos um exemplo que é o Presidente da República, têm uma vaidade imensa, julgam que têm a razão do seu lado e não estão muito preocupados com o povo. Estão preocupados consigo, com a sua posição e com a posição do partido. Porque quando vamos ver o financiamento dos partidos, quanto é que cada partido ganha depois de umas eleições? Eu, por exemplo, se for lá, fizer um voto em branco, eu dou 3,4 euros, 3,14 euros do meu dinheiro aos partidos políticos. Por isso que eu não vou lá. Porque se for lá 1 milhão de pessoas, mesmo que esse 1 milhão de pessoas ponham um voto nulo, são 3 milhões e 140 mil euros que vão para os partidos políticos. E, portanto, não me interessa fazer isso, não me interessa financiar os partidos políticos. E, portanto, eles recebem dinheiro do Estado, recebem os dinheiros
recebem os dinheiros dos sócios e depois recebem os dinheiros dos bancos para onde eles vão a seguir, para a Caixa Geral de Depósitos, e tudo isto que não se sabe, não é? Desta corrupção feita, vão para o BES, vão para ali e para lá, porque ele sai do diretor do partido, sai do ministro e já tem um lugar num banco ou numa grande empresa. E, portanto, o que eu penso do Costa, o que eu penso do Marcelo, o que eu penso de todos eles é pô-los a andar. A todos. Porque é uma classe que já não nos serve, é uma classe que está viciada. Isto pode parecer utópico, mas é uma classe que está viciada no poder, que está viciada nas ideologias, que está viciada nos programas. E o que é interessante, outro dia via um vídeo sobre explicar o que era democracia, não é? Nós devemos votar em pessoas que devem ser as melhores pessoas para governar o país. Mas nós votamos em pessoas em quem não confiamos, porque não há mais ninguém em quem votar. E essas pessoas preparam programas que não cumprem, que nós sabemos que não vão ser cumpridos, e em que só 11% da população, 11% dos votantes é que sabem a diferença entre o que é comunismo e, por exemplo, um regulamento. Ou sabem a diferença o que é social-democracia e uma barata. Porque o que é que os partidos apostam? Na iliteracia política. Apostam na imbecilidade do povo português. O povo português já é imbecil por si e ainda se torna mais imbecil quando vai votar. Porque nem sabe naquilo que está a votar. E os que são filiados têm a esperança de, dentro daquela escala de mediocridade ir subindo, até terem um cargo político e sentarem-se na mesa da Assembleia e começarem a receber uns dividendos e ser colocados ali, e vão as meninas para os institutos, para as raríssimas, são colocadas para as fundações e institutos, porque são do partido, são os boys e as girls dos partidos. E, portanto, o Marcelo Rebelo de Sousa, o Costa e todos eles pertencem à mesma corja, que é uma corja que tem que ser banida do país. Tem que ser ostracizada do país. Esta é a minha perspectiva. Sem isto, eu antevejo, embora não desejo, eu antevejo violência, antevejo fome em Portugal, antevejo muita desgraça em Portugal se nós não dermos a volta a isto. Porque o roubo vai continuar, vão-se continuar a encher os mesmos, vão continuar a mandar a economia abaixo. Nós hoje em dia somos um Estado exíguo. O Adriano Moreira já escreveu no seu livro Estado exíguo, somos um Estado vassalo. Nós estamos na Europa e concordamos com tudo o que a Europa faz, porque senão não recebemos salários. Não temos dinheiro para pagar salários. Não há dinheiro para pagar salários. A dívida que nós temos é tão grande que são os salários de não sei quantos anos ao povo português todo. E, portanto, nós temos que continuar a receber os financiamentos estrangeiros. Vendemos tudo à China. Está tudo vendido à China. Vendemos as empresas públicas, a TAP, a EDP, está tudo vendido. Aqui à volta deste monte, ainda falava aqui com um amigo meu, está tudo vendido aos chineses. E isto é tudo, não vivem cá, mas têm montes. Aqui não vivem cá, têm montes, adquirem propriedades e está vendido à China. Devemos este dinheiro ao FMI, temos uma dívida brutal e somos um Estado exíguo, somos um Estado vassal. Quer dizer, não podemos sequer levantar a cabeça. E é o que eu penso dessa gente. É tudo para o olho da rua. Sobre soberania, já que está a falar, o que é que tem... Desculpa? Sobre soberania, qual é que é a sua visão sobre a ONU, a NATO, a União Europeia, a FMI? Ora bem, a minha visão é que nós temos que, sem dúvida nenhuma, não vivemos isolados. Vivemos num mundo global, rápido, e temos que saber viver com os nossos parceiros. O que eu penso deles é uma coisa. O que eu penso que temos de fazer com eles é outra coisa. O que eu penso deles, a ONU, da NATO, do FMI, dessas organizações todas, são grandes organizações, com gente muito má à frente dessas organizações, com gente corrupta, que quem tem a experiência de combate, que vai para estas operações, sabe bem o que é que são as missões das Nações Unidas e o que é que são as ONGs, que são jobs for boys, que ganham imenso dinheiro e que não fazem nada pelos povos, da Cruz Vermelha Internacional, inclusive, que se mete aí em grandes esquemas mafiosos. E, portanto, quem esteve lá fora sabe que isto é assim. Agora, nós temos
temos que ser diplomatas, e a diplomacia aqui é muito importante, porque temos que continuar a receber esse dinheiro. Nós não temos soberania. Portugal perdeu a soberania. A única coisa que Portugal pode realmente dar um exemplo, é a única coisa que nos resta, é a moral e a ética. Porque de resto nós não temos mais nada, nós não temos dinheiro. Nós estamos de lonas. Nós perdemos tudo o que tínhamos lá fora, as colónias entregámos-las de uma forma criminosa, estamos reduzidos a isto, o território não está ordenado, não temos pescas, não temos agricultura, não temos indústria organizada, dependemos do estrangeiro. A única coisa que nos resta é sermos verticais e autênticos, que é o Quinto Império. Porque de resto não temos mais nada. E dentro desta verticalidade, dentro desta honestidade, temos que ter homens. Há aqui um amigo meu com quem eu tenho grandes tete-a-tetes, que é o Carmo, que agora chama-me de fascista e de comunista, mas eu gosto muito dele, é um homem inteligente, bastante... Também pensa que tem sempre razão, mas pronto, todos nós, se calhar, somos um bocado assim. Mas eu não vejo qualquer saída a não ser colaborarmos realmente com essas organizações, mas dentro de uma postura de ética e tentarmos escolher para governar o país homens sóbrios. O Dom João I, que era da monarquia, tinha uma lei que era a lei dos pelouros. Como é que ele elegia nos pelouros? Como é que ele podia controlar um país que ainda não era país e que andava à pancada com toda a gente, com espanhóis, com turcos, com esta gente toda? Então ele hoje em dia não é possível fazer isto, mas nós temos que alterar o sistema eleitoral. O sistema eleitoral tem que ser alterado. Isto tem que ser alterado e tem que ser bem pensado, para realmente ter pessoas capazes de governar. Então o Dom João I o que é que fazia? Vinha aqui a Santarém, ao Pelouro de Santarém, e fazia com que todos os calabitanos aqui de Santarém colocassem em folhinhas de papel as pessoas que eles achavam mais competentes, e a palavra era competência, para os governar. E eles escreviam na folhinha de papel, e essa folha de papel era embrulhada numa bola de cera. E era colocado aqui na Scalabis, em Santarém, um baú cheio de bolas de cera. E esse baú era levado por guardas até à corte, e o rei tirava uma bola de cera. Isto eram eleições. O rei tirava uma bola de cera do baú, abria a bola de cera, e era este homem que ia ser o comandante, o chefe do Pelouro de Santarém. E era assim, através de sorteio, metade por eleição e metade por sorteio. E estes homens só governavam durante 6 anos. Não governavam mais tempo. A seguir tinham que fazer novamente o processo. Então, ninguém se agarrava ao poder. Há uma coisa que é preciso aprender, e que se é ensinado na Escola da Coragem, que é o aprender a desaparecer. Que é tu governares e a seguir saberes desaparecer. Vês o caso do Ramalhianos, que governou, foi presidente e desapareceu. E esse, não nos ligarmos, o poder tem gosma, o poder tem cola, e as pessoas agarram-se àquilo e são incapazes de o deixar. Eu se fizer este mandato de presidente, e se tiver o azar de ser eleito presidente da República, irei fazer um mandato sóbrio e a seguir vou-me embora. E desaparecer, quer dizer. E os governantes têm que ter este sentido. Portanto, a única coisa que nos sobra é essa luz ao fundo do túnel que Fernando Pessoa falava, que é o Quinto Império, que é o império da espiritualidade, o império da ética, de um povo que sabe cooperar, de um povo que sabe amar, que se preocupa com as suas gentes. Como é que isto se consegue? Mudando a escola, mudando o sistema de ensino. O sistema de ensino tem que ser completamente alterado. Tu vais à Escola da Ponte, sabes o que é a Escola da Ponte? Vais à Escola da Ponte. A Escola da Ponte é um exemplo de ensino. A Escola da Ponte, as crianças são ensinadas a trabalhar em equipa. Não há testes individuais, os testes são todos em conjunto. Todos precisam de todos. Quando fores para uma empresa, não trabalhas sozinho, trabalhas numa equipa. Os professores, os alunos todos, desde o 12º até aos pequeninos, estão todos numa sala a ter a mesma aula, com o mesmo conjunto de professores. O ensino é disseminado, é um ensino democrático, e a palavra é cooperar, é colaborar, é trabalhar em equipa, é dar. Porque a escola forma, a escola dá-nos conhecimento, mas não nos ensina a ser seres humanos, não nos ensina. E é essa vertente da humanidade, de sermos seres humanos. Vivemos numa sociedade polarizada, com
são os heterossexuais, são os homossexuais, são os LGBTIs, são pretos, ciganos, brancos. Vivemos numa sociedade violenta, em voz, todos se acusam uns aos outros, mas no fundo somos todos seres humanos. E a natureza dá-nos uma lição que é uma lição de cooperação. Ainda agora nasceram aqui não sei quantos pinheiros debaixo de um pinheiro, não é? Um pinheiro que eu tenho aqui. E vê-se que a natureza está bem organizada. Muitos dos pinheiros pequeninos estão a morrer porque não vão sobreviver ali. E a natureza organiza-se, coopera e colabora, e nós estamos numa competição extrema. Mas na natureza também se compete. Também se compete, mas tem uma lógica. Tem uma lógica e não há maldade. E nós competimos com maldade. Tu vais para uma empresa e tens um tipo a fazer-te a folha. Não é? Porque quer passar à frente e quer ter um lugar melhor do que o teu, e se calhar fala mal de ti nos corredores. Eu dou muita formação nas empresas, e a principal palavra que falta na empresa é uma palavra: confiança. E a confiança tem a ver com tu confiares no tipo que está ao teu lado. Portanto, e hoje em dia não há confiança, nem no país, nem nas empresas, nem em lado nenhum. E todas as empresas se queixam de falta de confiança. A confiança, neste sentido, de ser a pessoa que antes de se ir embora, sai e pergunta-te: queres ajuda? Que sabe fazer bem à primeira vez, que é disciplinado, prefere a dor da disciplina à dor do remorso. Isto ensina-se na escola. Portanto, a primeira forma, se um dia esta associação coráctica se transformar num partido, a educação tem que ser completamente remodelada no país. A seguir à educação vem a justiça. Estas penas de 25 anos têm que acabar. As penas vão passar a ser muito grandes. E quem for preso vai sentir mesmo que não quer voltar para lá. Também não sai mais de lá. Não sai mais de lá. Tem que haver mais prisões, mais bem equipadas. Prisão perpétua? Prisão perpétua, não é prisão perpétua, mas uns 60 ou 70 anos de prisão. Não é prisão perpétua. Mas tem que levar uma pessoa que mata outras pessoas, um político corrupto tem que ter prisões de pena maior. Um político que rouba ao povo tem que ter prisões de pena maior, e não é com celas. Eu dou formação nas prisões, conheço os guardas prisionais. A cela do Sócrates e do Sr. Vara é celas para VIPs. Os presos onde eu dou formação têm frio. E têm diretoras das prisões que são boys de partidos e girls de partidos, que são lá colocadas à frente das prisões. E, portanto, a população prisional, 70% da população prisional, volta sempre à prisão, porque fazem disso um partido. Tem que acabar. Eu pago dos meus impostos a comida, a alimentação, o salário dos guardas que estão na prisão. As prisões têm que se transformar em unidades fabris. Os presos têm que vir debaixo do guarda, com guardas com shotgun, e vêm limpar estas matas todas. Abrem linha e limpam as matas todas. Para além da prisão, para além da pena de prisão, tem uma pena de trabalho, de 8 horas por dia, até saírem da prisão. E, portanto, tudo isto tem que ser remodelado. O Ministério Público tem que estar forte, as polícias têm que estar fortes, têm que estar valorizadas, e com formação ética. Um polícia não pode ser um brutamontes. Um polícia tem que ser uma pessoa gentil, educada, mas que sabe usar a força para proteger os cidadãos. E, portanto, tudo aquilo que tem a ver com a nossa segurança, portanto, polícia, GNR, guardas prisionais, serviços estrangeiros e fronteiras, serviços de informações e militares, são o garante da segurança do povo, e têm que ser valorizados. E têm que se tornar rentáveis. Não é? Não temos que ser sempre nós a pagar isto. Então temos aí uma população prisional fantástica, aí uns 20 ou 30 mil trabalhadores a limpar matas. Eu não tenho aqui uns casais de velhinhos que andam com 80 anos a limpar mato para não serem multados. Mas onde é que já se viu isto? Não pode ser. E ainda sobre a justiça, é a favor da pena de morte? Não, porque há o risco. Basta haver o risco de um engano, que não sou a favor da pena de morte. O polígrafo, por exemplo, eu estudei estas partes da avaliação da verdade e da mentira. O polígrafo dá uma coisa que é o falso negativo. O falso negativo é quando tu estás a ser interrogado no polígrafo, e houve muitas pessoas que o polígrafo foi determinante, e nos Estados Unidos para os acusar e para os condenar. O polígrafo, quando perguntam, tu mataste, e tu realmente não mataste, mas como tens medo de ser desacreditado, tu tens a mesma reação psicofisiológica como se estivesse a mentir, e dá-te um falso negativo. Ou seja,
dá-te uma mentira, mas tu estás a dizer a verdade. Tens é medo de ser desacreditado. O medo de ser desacreditado, a sudação na pele, o batimento cardíaco, a tensão arterial e todos os parâmetros que são medidos no polígrafo dão-te como se fosse uma mentira. E, portanto, não concordo com a pena de morte. Não concordo com violência gratuita, nem com morte de ninguém, nem não gosto de ver maltratar animais, não gosto de ver maltratarem. Agora, a pena de prisão é muito mais penosa do que a pena de morte. Porque a pena de morte acaba o castigo. A pena de prisão é para estar lá até apodrecer. Como é que chegou ao pensamento político e social que tem agora? Pensando, questionando-me, eu também me dediquei um bocadinho ao estudo da filosofia, não é? E engraçado, eu comecei pelo coaching, comecei a estudar coaching, do coaching passei para a programação neurolinguística, daí passei para a inteligência emocional, depois para a avaliação da verdade e da mentira e finalmente na filosofia que estudo hoje. E foi mais o pensamento filosófico que me fez ter um pensamento político ao estudar os filósofos antigos, filósofos já pós-modernos. Há um filósofo que é o Byung Chul Han, que é um filósofo coreano que se formou na Alemanha, que tem imensos livros interessantíssimos e que me faz pensar muito sobre a vida em sociedade. Ele tem a sociedade do cansaço, a sociedade da transparência, o poder. E a filosofia ensina-te o pensamento crítico e o questionar-te a ti mesmo, ensina-te a pensar, a pôr questões à sociedade. A neurolinguística também é interessante porque te ensina a questionar tudo, não é? Porque nós falamos com filtros linguísticos, com generalizações e com dois, por exemplo, aí um escritor que é o não sei quanto, Chaga Freitas, que é interessante, escreve uns livros e é conhecidíssimo, escreve com generalizações. A generalização é a voz, é no fundo o diálogo que o político tem, em que te diz é óbvio, é claro, todos nós sabemos, certamente, Portugal pensa desta forma, e quando nós generalizamos, estamos a mentir, porque não sabemos se todas as pessoas pensam assim, mas estamos a fazer com que as pessoas acreditem numa mentira, porque também nos incluem nessas generalizações. São pequenos detalhes linguísticos que são de manipulação e que manipulam massas. Isso foi exatamente esse estudo da filosofia que me fez ter um pensamento político e também a minha vida, não é? A ver desgraças na guerra, a ver o próprio sou órfão de guerra, a ver países na miséria, fruto de decisões políticas mal tomadas que me fazem lutar um bocado e viver esta jornada de uma luta política, dialética, não é? Entre o bem e o mal. É uma luta entre o bem e o mal? Entre o bem e o mal. Qual é a pessoa que mais admira? Minha mãe. A pessoa que mais admiro, pessoalmente, na minha vida, foi a minha mãe, que ficou viúva muito cedo e que criou uma família e que me disse sempre esta frase que eu levo, que é: nós só levamos a nossa consciência. Consciência é a coisa que... porque não... tudo o que são bens materiais ou esta casa, os carros, nada nos pertence, os filhos não nos pertencem, a mulher não nos pertence, não é? E nós temos e levar essa consciência de uma forma tranquila é importante. E foi realmente uma lutadora. Personagens assim que eu admiro, tenho uma grande admiração e um grande carinho por um comandante. Foi meu comandante no Regimento de Comandos, o Coronel Raul Fox, que é Torre Espada e que era um homem que dava um excelente Presidente da República e que não se quer meter nisso, obviamente, mas é talvez o homem que eu mais admiro, pelo combatente que foi, pelo humanista que é, pelo homem humano que é, e é realmente uma referência para mim. Uma pessoa que eu tiro muitas... Estou a escrever agora um livro sobre ele. Estou a escrever um novo livro sobre 3 personagens. O livro chama-se Os Vivos Regressam pela Mesma Estrada e é sobre o Coronel Raul Fox. É um romance, uma ficção, mas baseado na vida deste coronel. Portanto, como origem, vamos agora para Vila Real, porque eu tenho que perceber o sítio onde ele nasceu, em Vila Real de Santo António, que é da burguesia, da média burguesia. O pai era médico. Depois um tenente-coronel que vem de soldado
também dos comandos o Isaías Pires, e que era um homem pobre, que não tinha sapatos, que não estudava e que foi para a guerra e que começou de soldado e subiu até tenente-coronel, e um embaixador que é de origem nobre, que tem um descendente, ou seja, é descendente de um senhor chamado Manuel Mendes de Tanger, que teve na Batalha de Tanger e que, pelos feitos em combate, ferido várias vezes em combate, o rei deu-lhe o nome de Tanger, que é o embaixador Tanger Correia, que tem esse senhor Manuel Mendes de Tanger, que combateu em Tanger. Portanto, um homem de origem nobre, um da média burguesia e um da classe mais baixa, e que, independentemente da sua origem, são grandes referências. Toda a gente os respeita e são pessoas que atingiram um patamar de credibilidade exatamente pela autenticidade, pela coragem, pela honestidade. Também escreveu um livro, O Beijo da Quissonde. O Beijo da Quissonde. Do que é que se trata esse livro? O Beijo da Quissonde foi uma viagem interna. O Beijo da Quissonde começa com um desgosto de amor pessoal e escrevi um capítulo sobre esse desgosto, que é o amor do louvo a Deus. E esse capítulo depois fez-me escrever, portanto foi escrito debaixo de dor, fez-me escrever de rajada esse livro, O Beijo da Quissonde, que é uma autobiografia ficcionada, romanceada, mas quase tudo o que lá está é verdade. É um livro que o chefe de Estado-Maior do Exército, na altura, proibiu o seu lançamento na Academia Militar, quando foi o movimento das espadas. Ou seja, de um dia para o outro eu fui avisado por um coronel do meu curso, estava tudo programado para o dia seguinte ser feito o lançamento e não foi permitido. E depois acabei por lançar no Palácio da Independência da História de Portugal e esgotou logo o livro. Aquela coisa de não ser autorizado o livro fez-me uma publicidade fantástica. O livro foi esgotado, tem 2 edições e é uma catarse, é um exorcismo da minha vida, com passagens cruéis, duras, mas é um desnudar do ser humano e está tudo ali. Tem muitas asneiras, é um livro mal criado, mas está feito. Está feito, as pessoas que o leram gostaram. Eu não o li ainda. Não li o livro, não li o livro, tenho que o ler. Não li porque eu escrevi o livro de rajada, depois o livro foi corrigido por uma querida amiga minha, professora, ajudou-me a corrigir o livro, íamos lá e lia excertos do livro e tenho que me sentar para ler o livro. Já não dá para arranjar lá nenhum? Dá. O livro esteve à venda também nos CTTs e há uma série de exemplares. O editor tem, eu quando peço para alguém, o editor envia. Com os portos pagos é uma questão de ter as moradas e ele envia. E perguntar sobre o trabalho que anda a fazer, sobre neurolinguística, das formações que faz, e falar um bocadinho, explicar o que é que... Pronto, isto foi um percurso. Eu quando saí da vida militar fui convidado para ir para diretor-geral da Tecnoforma Angola. Tive uma curiosidade, tinha ouvido falar em coaching e tive uma curiosidade e fiz um curso de coaching. Eu também vinha do Afeganistão, tinha vindo do Afeganistão, e fiz um curso na ICF, que é a International Coaching Federation, ali em Lisboa, de coaching. E foi uma revelação. Os meus colegas eram tudo psiquiatras e psicólogos e eu passei a semana a chorar. Eu até tinha vergonha de ir para o curso, porque aquilo foi revelador. Foi também uma viagem profunda dentro de mim, não é? Sobre vários assuntos que não tinha resolvido, mas apaixonei-me. Apaixonei-me e fiz a pergunta a mim mesmo: porque é que não me ensinaram isto quando eu estava na escola, em criança? Depois fiz um outro curso de coaching no Instituto, que já desapareceu, e um curso de PNL. Depois daí entrei numa organização que é 6 Seconds, é uma das maiores organizações de inteligência emocional do mundo, já é 1 bilhão de pessoas que exploram o site da 6 Seconds.
Fiz vários cursos em Singapura, na África do Sul. Depois fiz uns cursos por aí dentro de psicometria, também na África do Sul, de avaliação de DISC. Fiz este em Manchester, da avaliação da verdade e da mentira do Paul Ekman, e agora filosofia. Eu criei em Angola, já depois de ter saído da Tecnoforma, uma empresa que era o Emotions Inside Institute. O Emotions Inside Institute, por acaso tirei o nome de um caminhão de vinhos que vinha aqui na autoestrada. Um caminhão de vinhos que vinha com uma tela lindíssima a dizer Emotions Inside, que é as emoções dentro do vinho. É mesmo este nome, Emotions Inside, andava à procura do nome. Eu gosto muito de vinho tinto, de maneira que pus-lhe o nome. Era de uma herdade, já não me lembro qual é que era. E comecei a trabalhar nestas áreas. Portanto, eu em Angola tive grandes clientes, fiz muito dinheiro em Angola. Cheguei a ser coach da Angola Cables. A Angola Cables é a maior empresa de telecomunicações da África. O António Nunes é uma empresa de cabo submarino, uniu Sangano, sul de Luanda, com Fortaleza, com Londres, e agora está a lançar o cabo, já lançou pela África do Sul, vai para o Sudoeste Asiático. Ou seja, todos os países africanos que precisam de sinal de cabo compram a Angola Cables. E aquilo eram 17 pessoas, 17 peritos, eu era o coach deles. Pessoal, dava-lhes cursos, team buildings, mas em muitas outras empresas, dei formação a 250 engenheiros civis da Motengil, a administração toda da Motengil Angola, eram 5 mil trabalhadores, Andrade e Gutierrez. Portanto, quando vim para Portugal em condições um bocado drásticas, e montei aqui, formei com a SARA, a Academia de Inteligência Emocional, onde estamos, e neste monte, o Monte das Almas Gêmeas, é a sede da Academia de Inteligência Emocional. O que é inteligência emocional? Só para quem não sabe. Inteligência emocional, contrariamente ao que nós pensamos, não tem a ver connosco, tem a ver com os outros. Nós damos a formação mais ou menos, há 3 grandes áreas, não é? Da inteligência emocional, que eles chamam o Know Yourself, o conhecer-me, não é? E no conhecer-me, eu tenho que reconhecer nós temos padrões linguísticos, falamos sempre da mesma maneira, usamos sempre as mesmas palavras sem ter consciência que os usamos, repetimos muito as palavras, temos padrões cognitivos, preferências de pensamento, temos padrões emocionais, emoções são químicos, temos tendência, como temos o mesmo pensamento, libertamos os mesmos químicos, e temos padrões linguísticos e comportamentais. Não é? Habituamos o corpo, habitua-se a andar de uma determinada maneira, a cruzar os braços de uma determinada maneira. E o reconhecimento destes padrões é eu conhecer-me. Eu, se reconheço os padrões, eu posso querer escolher outros padrões que não estes. Então, passamos para a segunda fase, que é o choose yourself. Então, eu escolho-me. Eu só me começo a escolher depois de me conhecer. Se não me conhecer, não me posso escolher. Porque dentro das áreas de aprendizagem, a primeira grande área é eu não sei que não sei. Eu não tenho acesso àquilo que não sei. Portanto, que é a incompetência consciente, é não saber que não sei. Eu não sabendo que não sei, eu penso que sei tudo. Sou o tal ignorante que pensa que sabe tudo e que fala sobre tudo, não é? Como temos aqui os nossos políticos e estes comentadores da televisão. Então, através das questões, eu levo a pessoa a perceber que é ignorante, a saber que não sabe. Então ela sai da incompetência inconsciente e passa para a incompetência consciente. Depois ensino-lhe a fazer qualquer coisa, a instalar um novo hábito. Ela vai escolher um novo hábito. Mas para instalar esse novo hábito, ela tem durante um mês consecutivo, todos os dias, de reprogramar. Pode ser um hábito linguístico, mudar uma palavra, em vez de dizer estou cansado, dizer eu amo-te. E todos os dias tem que dizer esta palavra eu amo-te até passar a ser a palavra. A instalar uma nova sinapse, a instalar um novo programa mental, e então eu já me estou a escolher. E quando me escolho, passo para a última fase de inteligência emocional, que é o give yourself, que é o dar-me. E eu dando-me, crio empatia. Eu crio conexão, eu crio relações inteligentes. Por exemplo, eu sou muito insultado no Facebook, em vez de reagir, que me dá vontade de partir aquilo tudo, eu sou delicado com as pessoas. E a pessoa insulta-me, eu sou delicado com ela, e ela acaba por se desarmar e depois começa a falar comigo. Portanto, o insulto e a difamação leva-nos a mais insulto e difamação. O amor leva-nos a mais amor. E esta coisa de aprender a cooperar, aprender a amar,
aprender a falar, aprender a ser insultado e a responder com educação é o que nós temos que ensinar aos nossos filhos, e o que tem que se ensinar na escola é um bocado a lei da atração, não é? Nós acabamos por receber aquilo que plantamos. Eu, se vivo em fúria, em zanga comigo, em zanga com o mundo, eu acabo por receber isso de volta. Então a inteligência emocional é exatamente, tem a ver com o outro, com a forma como eu me dou ao outro. Nós normalmente criamos expectativas. A expectativa é o início do fim. Eu tenho uma namorada e eu, sem querer, de uma forma inconsciente, lá está, eu não sei que não sei, eu crio uma expectativa em relação a ela, ao que eu espero que ela faça comigo. Mas ela nunca vai ser a minha expectativa. Então um dia eu vou-me desiludir, porque eu estava à espera que ela fizesse determinada coisa e ela não fez, ou em relação a uma empresa. Então, em vez de criar expectativas, que a expectativa é o início do fim, é o início da desilusão, eu crio processos de dar. Eu estou com as pessoas, eu estou naquela empresa, mas estou de uma forma especial. Então, como é que eu me quero dar àquela empresa que mais ninguém se dá? Como é que eu me quero dar à minha mulher ou aos meus filhos que mais ninguém se dá? Eu dou um exemplo, estive agora 5 meses no Reino Unido e fui empregado de mesa num hotel de 5 estrelas. Ofereci-me para empregado de mesa. E apresentei um currículo primeiro com estas minhas coisas todas e disseram-me que eu era overqualified, não me aceitaram. E depois apresentei um segundo currículo só com um curso de culinária e fui fazer o trabalho mais básico do hotel, mais sujo, que era apanhar lixo. Lá de dentro, apanhar-se lixo do restaurante, pratos sujos, talheres sujos, incógnito. Com mestrados, tenente-coronel, ninguém. E trabalhei afincadamente. E as pessoas gostaram de mim. Mas fez por necessidade ou por gosto? Para escrever um livro. Outro. Escravatura branca. E trabalhei com afinco até que me convidaram para ser food runner. Em vez de andar a apanhar o lixo, servir às mesas. Servir às mesas não, trazer a comida entre o chefe e as mesas. Mas gostaram mais de mim e fui para drink runner, para servir à mesa bebidas. E daí para room service. E daí para mordomo da Rihanna, para mordomo da filha do rei da Arábia Saudita, do Drake, do Plácido Domingo. E daí, em 5 meses, e para ir para gerente da cantina. E isto é o sentido de servir, que eu falava há bocado na classe política. Ser autêntico, servir com honestidade, fazer bem à primeira vez, não falhar, ser delicado, ser gentil, ser humano com as pessoas, com os mais fracos e com os mais fortes. E quem me deu o exemplo foi o meu gerente, Cosimo, tipo novo, com 25 anos, em que um dia estava com um drink runner e entornei, aquilo era um restaurante de luxo, e entornei 2 coquetéis em cima de um vestido branco de uma senhora. Pá, pessoas riquíssimas, e eles afastaram-me. Os empregados foram tomar conta da senhora e o Cosimo levou-me para uma mesa também do restaurante e perguntou-me: o que é que queres beber? E eu pedi uma Coca-Cola. Estava à espera que me despedissem, não me despediu. Ele veio-me, trouxe uma Coca-Cola, ficas aí, descansas. Depois veio ter comigo e repetiu 10 vezes o serviço com os copos. Teve-me a mostrar como é que se fazia. E disse: agora vais tu servir-me. Eu vim com vários tabuleiros, com vários copos, sempre a servir, e fiz 20 vezes. E passado aquele treino eu disse: volta para as mesas, estás impecável. Isto é o exemplo do líder. Há tantas coisas sobre liderança e eu dou sempre o exemplo de uma mãe. O que é que um líder faz? O que é que uma mãe faz? Educa, disciplina, desafia, protege, dá a vida. Não precisamos de andar em grandes congressos para falar sobre liderança. Uma mãe ou um pai são os verdadeiros líderes, não é? E é isto que nós precisamos. São pessoas humanas que amem, que eduquem, que disciplinem, que trabalhem, que façam bem à primeira vez, que sirvam, mesmo recebendo uma miséria, como eu recebia, que sirvam com gosto e que sorriam. E é isto que Portugal precisa. Quinto Império. Vai viver até aos 102 anos? É verdade. Eu vou viver até aos 102 anos, só eu é que acredito nisto, mas pronto. Eu, há uns anos atrás, foi-me diagnosticado um tumor. E isto foi uma sexta-feira, sábado estive a bater mal, pensar, a pessoa perde, já não há dia a seguir, ou seja, o dia que se vive é aquele, não pode haver, a pessoa tem que parar de trabalhar, e no dia seguinte, no outro dia, decidi não contar nada a ninguém, nem aos meus filhos, nem à minha mãe, portanto ia aguentar aquilo sozinho,
Não os queria fazer sofrer. Pensei, se eu morrer, toda a gente vai saber, com a certeza. Se não morrer, também não os quero estar a incomodar. Então, vivi aquilo assim, num processo sozinho e decidi viver até aos 102 anos. E 2 semanas. O que é que isso significa? Nada, 102 anos e 2 semanas. Foi um número que me veio à cabeça. E desde aí que apago o bolo dos anos, todos os anos. Comecei a apagar as velas que me faltavam para os 102. Tenho o bolo dos anos. Apaguei agora 54 velas. Para o ano vou apagar 53. E todos os anos tiro uma vela ao bolo e faço questão de ver as velas que tenho no bolo, pôr todas. Por acaso, há 2 anos, comprei um bolo muito grande, eram 55 velas, e depois achei poucas velas. Pensei, se calhar é melhor viver até aos 103. Mas agora resolvi as coisas. Este ano comprei um bolo pequenino e pus 54 velas. Portanto, a perspectiva muda. Parece que são muitas velas, como o bolo é mais pequeno. Mas já não consigo acreditar que não vá viver. E o cérebro funciona mesmo assim. Einstein dizia, nós podemos realizar tudo aquilo que podemos pensar. E nestes conhecimentos que eu tenho de neurociência, há um livro interessante que é a Biologia das Crenças, a forma como a crença, como o pensamento interfere em termos psicofisiológicos a nível orgânico nas nossas células. Os pensamentos positivos e pensamentos bons fazem-nos viver mais tempo. Os pensamentos, obviamente, negativos, depressivos e que nos dão problemas, diminuem a telomerase dos cromossomas, que está ligada à longevidade, e nós vamos ter realmente uma vida mais curta. E, portanto, eu já não... Esses 102 têm 2 semanas que é para resolver problemas administrativos. E o meu filho pergunta-me, pai, se viveres até aos 103, quantas velas pões no bolo? Eu digo, ponho uma. Quando fizer 103, ponho uma vela. Começo outra vez a contar. Pronto. Isto é uma brincadeira, parece uma brincadeira, mas eu acredito. Para concluir, e falando de Portugal e do mundo, o que mais o preocupa e aquilo que mais lhe dá esperança? O que mais me preocupa é a falta de moral. O que mais me preocupa é a falta de humanidade. As pessoas não sentem. As pessoas deixaram de sentir. E é engraçado que estas pessoas agora do prédio Coutinho, que estão a ser desalojadas, velhinhos, que vivem ali há não sei quanto tempo, nós assistimos a violência sem sentirmos nada. Vemos na televisão matarem pessoas sem sentirmos nada. Pessoas a viverem dramas impressionantes e nós não sentimos. Essa falta de ligação, a aceleração é de tal ordem que nós já não temos tempo para sentir. Nós fazemos zapping, fazemos o zapping da vida. Nós fazemos zapping em relações, mudamos de relações, fazemos zapping na televisão, fazemos zapping nos carros, nos telemóveis, estamos sempre a mudar, não nos fixamos em nada. Isso preocupa-me, essa falta de humanidade, a falta de amor. A falta de amor, a falta de conseguirmos dar aos outros de forma desinteressada, o desapego. Portanto, é uma coisa moral e ética, a falta de moral, a crise moral e ética preocupa-me. O que mais me dá esperança são os meus filhos. São os meus filhos. São 3 miúdos que tiveram assim um pai maluco, mas que são 3 excelentes seres humanos e que me dão esperança de que realmente o seu sentido crítico, a sua humanidade, de que nós pensamos sempre no nosso tempo é que era bom. Não. Acho que isso é uma falácia. Os meus 3 filhos dão uma esperança de que realmente a humanidade não se perdeu, e porque há muitos jovens, eu conheço muitos jovens que também têm a mesma perspectiva, alguma coisa fica. Acho que é preciso fomentar mais isso. Acho que é preciso trabalhar essa parte do amor, da dádiva, da cooperação, da humanidade, da ligação à natureza, da ligação aos oceanos, de preservarmos melhor aquilo que temos à nossa volta. Mas é engraçado que o futuro não são vocês. O futuro somos nós, os velhos, porque nós é que estamos a educar os novos de agora e, portanto, há uma responsabilidade muito grande dos velhos fazerem qualquer coisa diferente. E não estão a fazer. Este movimento coráctico é exatamente pôr os velhos a fazer alguma coisa diferente, para que possam preparar o futuro dos jovens, não é? Não deixarmos o mundo, e acho que essencialmente é isso. Pode ser um processo utópico, mas é um processo, o movimento coráctico ou a associação que se pretende formar, que se vai formar,
é uma associação de esperança e de criação de uma nova mentalidade ligada à cooperação, ligada ao amor, ligada à natureza, sem polarizações, porque todas as pessoas têm o direito de ter uma opinião contrária. Não nos podemos insultar por causa disso, não nos podemos difamar por causa disso. Em relação aos aspectos do ser humano, segurança, a saúde, a educação, a justiça, isso é senso comum. Só não temos as pessoas certas no poder. Temos aldrabões no poder. Porque a justiça, se uma pessoa mata a outra, tem que ser punida. Eu, se me matarem uma filha minha, ao dia de hoje, eu mando matar o tipo. Mando-o matar. Ou mato eu. Porque a justiça não vai fazer o seu trabalho. Não é? Tem que ser. Estamos com a tendência um bocadinho a voltar outra vez aos tempos, olho por olho, dente por dente. E, portanto, a justiça é uma questão de senso, em que temos que realmente fazer com que o crime seja o prevaricador seja realmente punido, que aqueles que nos protegem sejam realmente valorizados. O sistema de educação tem que mudar. Há um livro interessantíssimo do Krishnamurti, que são cartas às escolas, em que realmente as escolas são uma série de cartas às escolas, em que se pede que as escolas sejam esses sítios onde se ensina, onde se constrói o ser humano. Não se dá só conhecimento, mas constrói-se o ser humano. O ser humano bom, virtuoso, gentil, pronto a dar, desapegado. E a saúde, voltarmos outra vez aos médicos. Tive agora uma sobrinha que se formou com notas altíssimas, quer ir para a medicina interna, não quer ir para a especialidade, porque gosta de pessoas. Temos que humanizar novamente essa profissão do médico, tirar o médico do computador, que tem que fazer imensos relatórios, e pôr o médico a palpar o cliente, a ver o cliente, e tirar o professor também dos imensos relatórios que tem de fazer, e pôr o professor na sala a educar. E são estas transformações que a associação quer, basicamente, estes pilares, tirando os outros todos. Ok. Muito obrigado. Obrigado.